Receberemos agora Daniele Montenegro, coordenadora de dados da Embratur. Aplausos, por favor. Tudo bom? Bom dia. Tá. É um prazer estar aqui, né? Mais uma vez, obrigada pelo convite. Então, essa primeira frase, ela reflete bem a mensagem-chave da Embratur hoje, que é não há lugar como o Brasil. Então, ontem, quando eu brinquei que Natal era mais bonito, mas é justamente isso, né? Que na narrativa, né, da análise, não só da análise de dados, mas das nossas ferramentas de promoção, a gente trabalha com esses vários Brasis. E os dados, eles têm nos ajudado muito a compreender que Brasis são esses, que dimensões a gente pode trazer, que aspectos de sustentabilidade a gente pode trazer para esses destinos. Então, o tema, né, é justamente esse, né, dados que valem dinheiro. Eu vou trazer eu vou fazer uma pequena introdução, trazer, principalmente, como é que está esse overview, né, do turismo sustentável, trazer 3 estudos de caso para você, 3 destinos diferentes, trazer um esquema geral de análise. Então, assim, eu vou tentar não ser tão técnica, né, porque eu não sou da área de turismo, eu sou formada em ciências sociais, mas também sou de computação. Então, eu vivo no meio de números, estatísticas, mas eu vou tentar trazer para vocês, mais ou menos, o que é o nosso trabalho. Então, assim, quando a gente pensa, principalmente no turismo internacional, que esse vai ser o foco, e principalmente no impacto econômico que esse turismo internacional traz, a gente não pensa só no impacto direto, também pensa nos impactos indiretos, no induzido, traz todos esses indicadores, né, para compreender como é que está o Brasil, como é que está aquele destino. Em todas as análises que a gente faz, eu acho que o principal ganho da gente é justamente compreender o comportamento dos visitantes. Então, como é que esse comportamento dos visitantes impactam na sustentabilidade e no volume, né, do destino. Essa parte eu vou passar. Pronto. Então, assim, então, o que seria esse novo jogo do turismo internacional? Como é que a gente pode transformar, né, esse fluxo de turístico e como que os dados podem nos ajudar? Então, uma das principais perguntas que a gente tem que fazer é quem vem? Então, quem são esses mercados emissores? Qual é o seu perfil? Quais as suas motivações? Então, compreender essa caracterização é essencial para a definição das políticas, né? De como é que vocês vão definir os produtos que vai para o território e para quem vai se destinar. Outra pergunta é como chegam. Rotas, conectividade, sazonalidade, quanto gera, gasto, permanência, conversão, qual impacto deixa, né, emprego, comunidade, ambiente, governança. Tudo isso impacta nos nossos produtos. Vou trazer agora 3 casos de uso, né, que a gente fez. O primeiro deles foi um posicionamento digital para a Chapada dos Veadeiros. Então, o município perguntou, né, para a gente como é que a Chapada está, como é que ele pode ser inserido dentro desse ambiente internacional. Então, a gente trouxe, dentro dos conteúdos que eram publicizados, né, no mundo digital, trouxemos principalmente 4 pilares. Então, a natureza monumental, o bem-estar e transformação, cultura viva, comunidades e aventuras, que é justamente como é que esse destino podia se posicionar, né, internacionalmente. Quais elementos eles podem trazer. Então, como é, né, trazer essas experiências transformadoras, o que a Chapada tem de novo, né? Assim, cachoeiras, trilhas, a espiritualidade. Outro exemplo foi também
nesse volume digital, como é que está o posicionamento, né? O Brasil, Estados Unidos, França, o que está acessando, o que não está acessando. E outro foi um estudo de caso para o turismo de base comunitária. Então, que mercados fariam sentido para esse tipo de segmento? Então, hoje a gente tem acesso a vários bancos de dados, né? Um deles é a Global Data, que a gente consegue trazer pesquisas de perfil, pesquisas de motivação de consumo, e aqui que entra justamente essa parte de sustentabilidade. Dentro de todos esses dados, define principalmente como é que está a consciência daquele consumidor, né, daqueles determinados países, para aquele tipo de produto. Então, mercados, né, um exemplo, mercados com maior afinidade por turismo de base comunitária. Então, a gente aplicou várias técnicas, fez uma segmentação desses dados. Então, México, Colômbia, China e África do Sul, dentro das respostas, né, dos dados que a gente tinha, foram os que tinham mais fit para esse tipo de turismo, né? Mercados com bom potencial, Itália, França, Argentina, Espanha, Estados Unidos. E mercados de nicho ou monitoramento ficou Bélgica, Alemanha, Canadá, Suíça, Reino Unido e Japão. Então, assim, não significa que a gente não possa trabalhar com a Alemanha em turismo de base comunitária. Significa que a gente conhece o perfil, que a gente vai ter, né, que vocês vão ter que ter uma estratégia de marketing mais definida para esse tipo de mercado. Então, os dados, eles nos ajudam justamente a isso, a compreender como é que aquele mercado está dentro daquele determinado segmento, dentro daquele determinado nicho. E isso é essencial hoje, porque isso vai determinar, principalmente, como é que a gente investe, como é que vocês podem investir melhor. Não adianta investir uma experiência, né, de vocês em um mercado que não vai ter aderência naquele momento. Mas aí a gente pode definir qual a etapa de funil, né, do ponto de vista em campanhas de marketing. Se quer gerar interesse, a Bélgica seria um bom mercado, sabendo que essa é uma ação que vai levar resultado de anos, né? Não vai ser só uma ação que a gente vai fazer agora e já vai ter retorno nesse momento. Outra coisa que a gente também faz é justamente definir, né, para cada segmento, quais mercados têm maior fit. Então, isso ajuda muito para a gente a definir nossas ações, a press trips, as FONTUs e as campanhas para aquele determinado mercado. Um exemplo, os Estados Unidos ele é muito forte em astroturismo e luxo. Então, dentro, né, dos mercados dos dados que a gente tem, mas também pode ser cultural, ecoturismo e também base comunitária. Então, tudo isso nos ajuda. Trazendo, né, Salvador, então, a gente fez uma pesquisa recente com a Visa e com a Ipsos. Dentre das perguntas que a gente trouxe, eram principalmente as motivações. Então, que motivações o visitante tinha para trazer em relação a Salvador? Foram só 5 mercados, mas já dá para ter uma ideia, né, do que Salvador tem, né, de interesse. Então, assim, é importante salientar que quem respondeu essa pergunta foi quem já visitou o Brasil. Então, não é um viajante potencial, ele já é realmente um viajante. Então, já pessoas que já conhecem, foram para o destino. Então, sol e praia ficou com 34%, natureza e ecoturismo com 15%, luxo e relaxamento. Então, fazer essa compreensão das motivações é essencial, né? Trazendo, né, para o digital, a gente traz, eu fiz uns cruzamentos, né, para trazer esses dados, né, aqui para vocês, né, nessa palestra. Então, eu cruzei dados do aéreo, dados do digital
e dados principalmente de voos. Então, assim, e também de entradas. Em termos de volume, conversão e conversão, os principais mercados são Argentina, Portugal e Uruguai. O que isso nos traz, né? Principalmente a estratégia. Então, o que a gente quer fazer? Quer manter o fluxo e aumentar a permanência e gasto. Então, se a gente já sabe que o mercado argentino é o mercado que já vem para Salvador, o que eu tenho que fazer é aumentar as ações para aumentar o ticket médio. E isso vai gerar mais valor e continuar com as ações para que a gente não perca justamente esse fluxo. Lógico que turismo é uma atividade muito impactada por outras, né? Então, qualquer coisa que possa acontecer nesses mercados pode impactar nesse aumento ou diminuição desse fluxo. Mas, por isso que é importante o monitoramento. Esses dados eles nos ajudam justamente a perceber e a ver, enfim, tudo o que está acontecendo. As chegadas, essa aqui eu vou passar por causa sim. Então, dos 3 estudos, né, o caso de Ribeirinha, o dado revelou para a gente que produtos podem ser colocados na prateleira, que comunidades estão prontas, principalmente para o internacional, a sazonalidade e o mercado aderente para aquele tipo né, de nicho. Na Chapada, a gente combinou, né, demanda digital, segmento, experiências com os mercados internacionais para poder também aumentar a aderência à Chapada. Salvador, né, como os fluxos, conectividade, gasto, rota, reputação, vira argumento justamente para a promoção. Então, esse principal mudança, né, de postura em relação aos dados hoje na Embratur. Então, hoje a gente usa esses indicadores não pelo indicador em si, mas como é que a gente pode promover, né, dentro das nossas ações, usando esses dados de maneira mais inteligente, principalmente trazendo o potencial daquele destino. Deixa eu passar aqui. Então, eu vou trazer agora mais a parte mais de sustentabilidade. Então, hoje a gente usa, né, essa escala de valor sustentável. O primeiro ponto é quanto eles vêm. Então, que métricas são usadas para isso? Entradas e turistas aéreos. Então, o principal, né, potencial de decisão é dimensionar a oportunidade. Que mercados são esses que a gente pode investir? O outro é justamente acesso. Os indicadores que a gente usa é rotas, voos e assentos. E o importante dizer, esses dados que aqui estão todos disponíveis no site da Embratur, no nosso portal de dados, né, que é dados.embratur.com.br. Então, lá vocês vão conseguir acessar e ver, né, esses dados nos diversos painéis, que é justamente para vocês poderem fazer a própria análise de vocês, né? Ou então solicitar para a gente, inteligência@embratur.com.br, que a gente também faz esse tipo. Então, o outro é conversão. Né? Quanto geram? Então, ver gasto, ver permanência, ver pacotes, ver venda, possível decisão, aumentar, né, por receita, visitante. Sustentação, que é justamente ver, né, o consumo de água, resíduos, emissão. Possível decisão, que é justamente para medir o impacto do turismo. Hoje a gente está fazendo um trabalho que a gente está em fase de finalização. Analisamos 12 capitais, né, do Brasil, pegando justamente todos os indicadores do Manual Estatístico da ONU Turismo e trazendo como é que está esse impacto em todas as dimensões. Em termos de sustentabilidade, a gente analisa, né, do ponto de vista econômico, o gasto, o valor gerado, o social, o ambiental e a governança também. São todos esses dados que a gente vai trazendo. Eu vou colocar para o próximo, que esse aqui é justamente o resumo
de tudo que a gente trabalha com dados hoje em termos de sustentabilidade. Então, é um framework que eu chamei ele de dados mesmo. O primeiro ponto dele é diagnosticar o território. Então, como é que a gente consegue fazer isso? Como é que se consegue fazer esse diagnóstico? Através dos acessos, da infraestrutura, das funcionalidades, dos desafios. É preciso mapear ele todo para poder compreender a conjuntura dele completa. Então, assim, no trabalho que a gente fez para a Chapada dos Veadeiros, a gente viu que grande parte dos materiais deles estavam em português. Então, se o foco é o turista internacional, ter a tradução desses materiais para outras línguas, principalmente os mercados que eles querem atingir, é essencial. Então, né, na experiência de vocês, se vocês querem atingir um mercado internacional, o primeiro ponto é: será que o meu material, será que a minha experiência, ela está dentro, né, desses padrões? Como é que eu posso deixar, né, isso, e como é que eu posso fazer? O segundo ponto é o A, que é o atrair o mercado certo. Como é que eu sei qual é o mercado certo a ser atraído? Que é justamente através, né, de segmentação, pegar todos os dados de interesse, ver o que mercados têm, pegar os dados de chegada e fazer esses cruzamentos. Definir perfil de consumo, mercado prioritário, ver principalmente a demanda daquele mercado para o destino. Então, esse aqui é essencial, porque eu sei exatamente onde eu posso investir, como eu posso investir, principalmente visando a otimização. Lógico, né, que a gente tem que ver, pode gerar outros interesses, mas é sempre bom, para gerar valor, focar naquele mercado que traz, que já tem interesse naquele seu nicho específico. O segundo é direcionar investimentos. Então, como é que eu posso fazer esse tipo de direcionamento? Né? Através das campanhas, conversão, ver a conectividade, priorizar o mercado, priorizar os produtos corretos. Tudo isso a gente consegue fazer, né, esse direcionamento de investimento. O O, que é o operar com a inteligência, então, é ver como está a logística, como é que está a conectividade, né, para a experiência específica. Se eu quero chegar numa comunidade ribeirinha, como é que eu vou fazer o turista chegar lá? Então, trazer tudo isso é essencial, né, para análise. A conversão, desculpa, logística, a capacidade, principalmente os produtos certos. Assim. Será que meu produto realmente está pronto? Será que meu produto está aderente ao que o meu público, né, que eu quero atacar, está querendo? Então, são decisões mais estratégicas que a gente toma hoje, né, com base nesses dados. E, por último, é sustentar valor local, que é justamente um dos pontos, né, que eu trouxe ontem, que é justamente ver o impacto econômico, a inclusão e, principalmente, o impacto do meio ambiente e como é que aquela ação vai impactar, principalmente no ponto de vista da cultura. Né, vários estudos que a gente está vendo hoje, que como eu posso dizer? O esvaziamento cultural ele é um problema sério. Por quê? Porque ela virou um produto, no entanto, o valor agregado ele não está sendo preservado. Então, a análise também traz esse tipo de questionamento. Então, nisso tudo, a gente traz justamente esses 4 pilares. Né? Economia, social, ambiental, governança. Então, assim, para medir a sustentabilidade, a gente tem que medir além da satisfação. Né? A satisfação do cliente, já ia dizer cliente, do turista, ele é essencial, porque a gente mede, né,
o quanto que a visita foi agradável. No entanto, outros indicadores são importantes, né, como eu já fui falando. Gasto de permanência, principalmente emprego e remuneração. Será que está trazendo né, de forma sustentável? Será que minha atividade realmente está impactando na comunidade local? Então, assim, de onde é que a gente pode tirar essas fontes utilizadas? Existem várias fontes, né? Gasto de visitante, a gente, tem lá no nosso site da Embratur, tem lá no dados.embratur.com.br, emprego e mercado de trabalho também tem no site da Embratur, turismo doméstico tem nos Observatório de Turismo, IBGE, enfim, meio ambiente, Ministério das Cidades. Então, tem vários portais públicos hoje em dia que a gente consegue ter acesso a esses dados e fazer essa análise. Só para finalizar... achou. Então, assim, eu pensei que eu tinha colocado outro. Então, eu sei que né, é uma palestra meio técnica demais, mas o que é importante, né, só para que hoje é essencial usar dados, né, fazer o planejamento, não apenas dizer, eu quero colocar meu produto, eu quero colocar minha experiência, né, à venda, mas como é que a gente consegue fazer isso de forma sustentável e como é que a gente consegue fazer isso de uma maneira, principalmente para o público certo. Então, era isso, basicamente, que eu queria trazer. Obrigada. Obrigada, Daniele. Por favor. Professor Clarindo Silva, Tudo com 53 anos liderando o movimento da revitalização do seu histórico. Fiquei assombrado aí quando vi 34% dos visitantes da Bahia vêm por conta da praia e do sol. Quando nós somos possuidores do maior conjunto arquitetônico da América Latina, com o Pelourinho, que é o foco maior, né? E não tem turista, o turista que vem para Salvador, ele vem muito mais pela praia e pelo sol. O que é preciso fazer para que, ao invés de vir só para o sol e de praia, possa também visitar o centro histórico, como eu coloquei, maior conjunto arquitetônico da América Latina, patrimônio da humanidade, e recebe tantas poucas, ou tão pouco atrativo para que as pessoas visitem esse lugar? Isso entra justamente... É uma excelente pergunta. Isso entra justamente numa das partes, né, do esquema que eu mostrei, que é o no D, que é o direcionar. Então, por isso que os estudos de mercado, de saber onde é que a gente quer investir, é essencial. Porque isso vai trazer justamente... Eu não quero mais trazer só turista de sol e praia. Eu quero trazer cultural, eu quero trazer arquitetônico, eu quero trazer afroturismo. Então, que tipo de ações eu tenho que fazer para trazer esse tipo de turista? Né? Porque sol e praia, a gente já sabe que Salvador ela é a principal motivação. Então, o que eu digo é isso, o que a gente pode fazer? Então, assim, tem que ser uma ação conjunta, né? Poder público, empresários, quem tem vocês, né, que fazem as experiências, dizer que tipo de campanha a gente tem que fazer para trazer esse tipo de turista. É bom que a Embratur faça esse trabalho juntamente conosco, porque não dá para entender maior conjunto arquitetônico barroco latino, patrimônio da humanidade, com grandes atrativos, apesar de nós termos assistido o teto de uma das 7 maravilhas do mundo desabar, mas nós precisamos estarmos todos de mãos dadas para valorizar esse patrimônio, porque eu costumo dizer que o povo que não preserva o passado não vive o presente, jamais poderá construir o futuro. Centro histórico, preservar para perpetuar. Só para finalizar, o próprio Plano Brasis
traz essa estratégia, que é justamente a diversificação. Porque o Brasil, como um todo, ainda é conhecido como destino sol e praia. Então, que desafios a gente tem pela frente para sair desse nicho específico e trazer os demais, que são essenciais para a gente. Então, como eu falei, é uma parceria, um trabalho em conjunto.